E aí, galera da base? Seguinte, o rolê continua tenso, mas nossos zeladores dão um show de comédia que a gente ama. Reencontros chocantes e, claro, muito mistério nos levando direto para a fronteira do paraíso. Prepara o coração e segura essa narração. O carro velho na estrada pós-apocalíptica. Dentro, a galera com cara de cansada. Depois de conseguir as infos com a Amo, o time tá voltando para a base. O rádio tá lá, na vibe de previsão do tempo apocalíptica. E a previsão do tempo para as zonas de descarte é de céus zumbido. Mas a atenção tá na carona. E o engine solta a pérola da vez. Ah, cara, se eu não tô no volante, eu capoto na hora. Mas sério, lembrando do Gris dirigindo, a gente quase despencou de um penhasco, Gris. E eu, dorminhoco, nem notei. Bicho, esse diálogo é ouro de alívio cômico. E o melhor é que, no fim, o Endin é motorista mais barbeiro de todos. Mas o Rudo tá em outra vibe. Rudo fala: aquela macumba da grafiteira não cura os danos da Rio, não. Só salva a gente de dar o PT de primeira. Tipo um revive por uso, saca? Zanka comenta: o Tamici foi bem grosso com ela, né? E o Tamici diz arrependido: é, fui babaca. Me arrependo de ter sido tão duro, Zanka. Então, o Endin fala que já estão na área. Passagem obrigatória, caçar um médico. É aquela mesma cidade com cara de abandonada. Chegada na clínica rústica. E Rudo tem aquele déjà vu. Ele bate o olho e pensa: caraca, já estive aqui. Exato, é a mesma cidade e a mesma clínica onde ele foi tratado da última vez. E a vibe não mudou nada. A véia tá lá, cuidando de um paciente aleatório com o braço fudido, no melhor estilo médica que não tem paciência. E o paciente na clínica da velhota, e o cara solta essa frase: ah, minha cabeça dói porque você grita tanto, pra velhota. A velhota fala pro cara: cala a boca, folgado, tenho meus netos aqui hoje, você reclamando? E o cara ainda sai reclamando: nunca mais piso aqui. Sério, que cara folgado, né? É tratado e ainda reclama. O time entra. Eles já sabem a manha da médica. O Endin é frigente assíduo da velhota. Endin fala que a velhota tem uma energia muito massa. Mas real, ela foi a primeira a atender a galera daqui. Dizem que ela pirou um pouco, depois de pesquisar uns materiais poluídos. O Endin solta uma bomba dessas de um jeito tão casual que a gente tem que rir. A velhota, médica, fala pro grupo parar de chamar ela assim, e que o nome dela é Alice Stilza. E o caos continua. Entra o ensino Augusto, o cara que fez a máscara do Rudo, e sua irmã Eixia. E a primeira coisa que o Augusto faz, reclamar que os doces da avó Liz estavam ruins. O Rudo liga os pontos na hora. A gritaria, o sobrenome... Sim, são família da Alice. Eles se explicam, dizem que os pais foram de base e que a Alice está ajudando a Eixia a estudar medicina. Gente, sério, essa cena foi hilária. A avó Alice não aguenta e solta: não vou mais te dar doce, seu chorão. O Endin só comenta baixinho para os outros zeladores: nossa, que família complicada, hein? Depois de cuidar dos ferimentos de todo mundo, a Eixia se apressa para ir embora. O Augusto, esperto, tenta um jeito: opa, vocês estão de carro, dá uma carona pra gente. A Eixia fala: não, Augusto, viemos de moto. Mas o Augusto ainda tem tempo para curiosidade de fã e pergunta sobre a missão na Zona Proibida. As minhas máscaras foram boas? Enche responde sem paciência: ai, que chato explicar, lê o relatório, Augusto. Então Augusto e Eixia estão de saída. Mas antes Augusto se vira e fala: o céu está escurecendo. Mas antes de sumir, ele deixa um aviso sinistro: é bom procurarem um abrigo, tá vindo uma nuvem. Dito e feito, o grupo mal acha um lugar seguro, um túnel, um prédio abandonado, e começa a cair o quê? Chuva de lixo. O grupo se protege, olhando a chuva de detritos. O Endin explica que essa nuvem segue sempre o mesmo caminho, mas o Tamici já tá pistola. É por isso que a gente odeia o pessoal do paraíso. Queria tanto me vingar deles. E ele toca no ponto principal: ninguém nunca conseguiu atravessar a fronteira do paraíso e sobreviver. É morte certa. A Rio também fala: exato, é o maior mistério. Rudo, como você e aqueles caras com asas conseguiram fazer isso e voltar inteiros? Foco no rosto de Rudo. A luz do abrigo pisca. O Rudo tenta lembrar, mas a memória está bloqueada. Ele fala: eu não sei, mas sinto que ouvi alguma coisa. O Tamici fala para ele abrir a boca e falar o que lembra. E Rudo não lembra, tá tudo vago. E aí, a gente entra na mente dele. E o que a gente vê? Só um rabisco em forma de um grande olho. Bum! O mistério é jogado na nossa cara. Mas a gente não tem tempo pra pirar, porque então o Ending atende o rádio/comunicador. E
O Engine recebe uma ligação urgente da CMO e a CMO fala no rádio: "Onde vocês estão? É melhor entrarem pela porta dos fundos hoje." O motivo da CMU fazer esse pedido para o grupo é que na porta da frente tem alguns bandidos tentando invadir a sede dos zeladores, e os caras não estão para brincadeira, estão fortemente armados, e esse grupo de bandidos foram atacar a sede dos zeladores porque informaram eles que ali tinha um celestial. A CMU começa a falar em um alto-falando debochando do grupo. A CMU comenta no alto-falante que não sabe quem está manipulando esse grupo com informações desse nível e fala que o grupo que está atacando é bem corajoso por estar atacando a sede dos zeladores de frente, mas os líderes deles falam para um outro grupo tentar entrar para um outro lado enquanto eles fazem uma distração. Então a CMU pergunta por que eles não deram nenhum dano na sede até o momento e ela mesma acaba explicando que para eles entrarem na sede eles vão precisar de permissão, igual aquela cidade do grafiteiro que tem uma barreira que não deixa invasores mal intencionados entrarem. Logo em seguida aparece o Chicago tremendo de medo, então a CMU abre a porta e vai enfrentar os invasores. Os líderes dos invasores lançam um míssil na direção da CMU, e ela com uma única mão agarra o míssil e lança de volta no grupo de invasores. Que animação em cena da hora, meus amigos. Simplesmente cinema. Os invasores começam a usar metralhadoras contra a CMU, mas ela desvia facilmente das balas e acaba com os invasores inimigos de um por um. Os caras não deram nem pro cheiro. Engine chega logo depois falando que a CMU nem precisou de ajuda, e ela pergunta para um dos invasores quem deu a informação de que tem um celestial na sede dos zeladores. E o Engine e a CMU sabem quem deu essa informação, mas deixaram no ar. Então a cena corta para um bar/restaurante e tem um senhor bebendo e pensando alto, até ver o grupo dos zeladores sentados na mesa do lado. E o senhor começa a pensar mal dos zeladores, que eles ou givers e que dão arrepio nele, e o senhor fala que todos eles têm um olhar assustador. Até o próprio ver o olhar do Rudo, o mais puro alívio cômico, o olhar do Rudo aparece até um de um noiado. O senhor fica com tanto medo que se manda do local. Então eles começam a comer tirando a barriga da miséria e o Rudo começa a encher o saco, falando que eles não estão preocupados com o ataque que acabaram de receber. Mas o Rudo fala pro Rudo que entende ele, porém mesmo que a situação seja ruim, com comida boa e a companhia certa, sempre dá para continuar lotando. Caraca, que o Rudo foi filósofo. Mas o grupo fica totalmente tranquilo porque a CMU está sempre lá para acabar com os invasores. Então Engine explica pro Rudo que o óculos da CMU, os Eyes, tem a habilidade de ver, mas eles não têm o poder para feras maculadas, e fala também que ela sempre teve vontade de trabalhar em um escritório. Daí a Ryo começa a explicar também que depende muito da personalidade do Giver, de como ele usa seu utensílio, e quem usa o objeto precisão máximo geralmente é do tipo ofensivo, e por outro lado, como aqui a CMU, quem usa preservando seu objeto e não quer danificá-lo costuma ser defensivo. Tá ficando bem interessante a história, e o Rudo fala que agora ele tá mais curioso para saber sobre os Giver. Então a equipe Child chega no bar/restaurante e o Rudo logo de cara já lembra do moleque de chupeta que comeu os doces dele em alguns episódios atrás. O Rudo avança no prato e segura firme e fala que dessa vez não vai dar nada para o pivete de chupeta. Cara, esse episódio foi um dos mais engraçados, sem falar da animação, que foi incrível. Logo em seguida, a garota vestida de roupa de monstrinho fala com o Rudo se ele não lembra dela. Porém, o Rudo todo seco fala que realmente não lembra. Coitado da garota, achei ela tão fofa. Daí o líder desse grupo começa a se apresentar junto com os membros. Então a Gita começa a perguntar para o Rudo como é viver lá em cima no paraíso. Mas o líder do grupo Child fala para ela que não pode falar desses assuntos em áreas diferentes, porque pode haver gente traiçoeira em todos os lugares. Então temos um flashback de um dos invasores que estava em um bar e recebeu a informação de que havia um celestial na sede dos zeladores. Mas o Engie já tem a suspeita que foi os arruaceiros que deram essa informação para os invasores. Então Rudo se afasta do grupo e começa a conversar com um cara muito do suspeito, e o Rudo todo inocente começa a abrir o bico. Esse cara suspeito fala que soube que os arruaceiros estão atrás de alguma coisa. O cara suspeito fala para o Rudo ter cuidado, depois que os arruaceiros trocaram de líder, eles não medem esforços para conseguir o que querem. Porém, o cara suspeito fala que acabou de lembrar que os arruaceiros estão procurando algo parecido com isso, e mostra o objeto personalíssimo da Amo. O personagem Mistério segurando o pescoço do Rudo e fala que ele é o novo líder dos arruaceiros. Então aparece um cara na TV falando a previsão do tempo, e logo depois o Zoldil, líder dos arruaceiros, fala para o Rudo que é sempre bom ele checar a previsão do tempo. Uma cena de ação de inicia com os zeladores indo para cima do Zoldil, todos juntos, e o Rudo ia acertar um múmio direto do Zoldil. Porém ele desvia facilmente, e todos os zeladores acabaram entrando no portal dessa garota. Eles acabam caindo em um bueiro. E assim acaba o episódio. Então galera, deixa o seu like e se inscreve para não perder a continuação desse rolê insano. Valeu e até a próxima!